Beleza, então certo, pessoal? Eu sou Neander Tavares, o Nequinhas. Esse é mais o Nequinhas Podcast. Histórias, músicas e risos. Hoje estou conversando com um camarada aqui que é fenômeno na política. Cara que tem uma estrada aí bem longa já. Robertinho Soares. Vulgo saxofonista, pra quem não sabe. Já foi, né, Neco? Já foi, né? Na campanha eu vi você tocando saxofone. Foi, agora é só de brincadeira. Na campanha vale tudo, né? O cara toca até saxofone. Ô, Neco, na verdade, assim, hoje eu só toco em casa, entendeu? Então, continuo, não parei de tudo, não. Mesmo? É, só Juliano Castor já manifestou, ele falou que pra você ganhar só faltou ele na sua campanha. Um abraço, Juliano. Esse aí é especialista, conhece. Juliano manja. Ô, Eber, traz a moda pra cá. Tira o refri se alguém quiser beber e põe a moda aqui pra fazer tá ficando bom o negócio aqui. Vai ter Chegou pizza, a pizza aqui, pessoal. RM Pizzaria, manda pizza pra nós. Eu tô tentando fazer um regime aí, mas tá difícil. Pode me chamar toda sexta, tá, Neco? Agora toda sexta. O Robertinho falou que vai fazer um pod Soares. Isso aí. É comentarista. Comentarista. Mas, Robertinho, pra começar o nosso bate-papo, quem? Amém, igreja. Pessoal, só pra interromper. Que coisa boa, viu? Se liga no mistério. Eita. Você não tá aqui pra sentir o cheiro, não, mas a Bíblia fala pelos olhos da fé, mas eu tô falando pelos narizes da fé, sinta o cheiro. Pô, benção. Daqui a pouco nós vamos degustar essa maravilha. Vai demorar muito então, né, Neto? Robert, não demora. Intervalo pra gente comer a pizza? Se você quiser beliscar, eu vou ficar à vontade. Isso aí é você que manda aqui. Deixa eu te falar, quem é Robertinho Soares? Como que você se descreve? Então, você conhece bem, né? Nós somos do Betânia. Bethany Hills, época do chá. Isso aí. E assim, eu morei a maior parte da minha vida aqui no Betânia, sou filho do São Joaquim, da Dona Marinha. Meu pai foi carpinteiro da prefeitura durante 31 anos, se eu não me engano. Hoje aposentado. Comecei a política, movimento estudantil, com 14 anos ainda, com Grêmio Estudantil. Uhum. E tomei gosto, nunca mais saí. Sou músico por hobby, sou administrador de profissão, já fui servidor concursado do município, saí em 2012, já trabalhei no Congresso Nacional, já fui assessor de um ministro e recentemente fui secretário de governo no município de Patinga, responsável pelo projeto Cidade Futuro, pelo planejamento estratégico do governo. Saí no dia 1º de abril para disputar as eleições e a deputado federal. Hoje eu sou segundo suplente deputado federal. Uhum. Obtive quase 27 mil votos, mais de 15 mil votos em Patinga. Você tem força dentro de Patinga, né? Eu, assim, estou muito grato à população de Patinga por ter acreditado no trabalho que a gente fez. Eu nunca havia sido candidato a deputado federal antes. Uhum. Já havia disputado a eleição para vereador, não fui eleito na ocasião em função da legenda, tive mais votos até que alguns vereadores eleitos, mas não fui em função da legenda. Também fui candidato a vice-prefeito, mas a eleição do deputado federal foi a primeira que eu disputei. Esse negócio de legenda é um negócio muito grato, né? Eu, por exemplo, se eu tivesse no PL, eu teria sido eleito deputado. Lá sobraram 4 vagas porque não fizeram o coeficiente, o mínimo de 10% do coeficiente eleitoral. Uhum. Lá teve deputado, o último deputado eleito teve pouco mais de 2 mil votos que eu, a mais que eu e ele, e lá tiveram 4, tinha base para eleger mais 4 deputados. E não elegeu porque não fizeram o mínimo de 10%, seria 19 mil votos. Quem tivesse acima de 19 teria sido eleito, eu tive quase 27. E assim, mas é muito gratificante você ver o reconhecimento de um trabalho. Eu não tive muito tempo para fazer uma campanha e ter a votação que eu tive aqui. A grosso modo, isso é um resumo da minha história. Sou casado com a Gil há 15 anos. Guerreira Gil, tá há 15 anos tolerando essa bosta. Porque se fosse multinível, ela conseguia levar mais uns 3 pro céu com ela. É mesmo? E 18 anos, que nós completamos 18 de namoro, dia 22 de janeiro, e 15 de casados, dia 9 de fevereiro. Sou pai da Luísa, que tem 14, vereadora Mirim, toma posse agora. É não mesmo? que eu queria, tá? Porque se ela tomou gosto?
Luísa, vereadora Mirim, queremos você aqui, hein? Isso aí. Política lá em casa é ela, tá, Neco? E sou pai da Vitória, que tem 9. E assim, são a minha base de tudo, minha família, minha bênção na minha vida, minhas 2 filhas, a minha esposa. E basicamente é isso aí. Também tem minha vida no setor privado, tenho participação em alguns negócios, tenho empresa de consultoria. E assim, basicamente é isso. 38 anos. 3,8. Tá? Tipo carro de prefeitura, de governo do estado, né? O ano é 2015, mas o motor tem 300 mil quilômetros rodados. Andou muito na estrada de chão, andou muito. Mas 38, daqui 2 anos 21. Você visita o doutor Dedovski, né? Rapaz, tranquilamente. Robertinho Soares, o cara tem muita história para contar. Eu queria saber, Robertinho, um pouco do início da história. Como você falou que no movimento estudantil, etc e tal, mas como que você teve a certeza, então, cara, eu quero isso pra minha vida? Você sempre foi muito popular. Eu sou da época do chá, né? Pra quem não sabe, o Robertinho fazia um evento chamado Chá, né? Era um evento gospel. Show gospel. Tem nada aí com o que o pessoal tá pensando. E o chá, não tem nada a ver com... Por que chá? Boa pergunta. Por que chá? Assim, eu fui da Igreja Assembleia durante muitos anos, meus pais são assembleianos, meus irmãos, todo mundo. E a Igreja Assembleia de Deus tinha uma tradição de fazer um evento que eles chamavam de chá, que era um festival de biscoito, de... chá de todo jeito, chá de amendoim, aquela queimadinha, aquele monte de coisa, deram o nome de chá. E aí, assim, a gente tinha banda tocando, mas era específico da Igreja Assembleia de Deus. Eles faziam para arrecadar... Então você revolucionou. Para eventos da igreja. Sim. E aí a gente pegou a ideia e fizemos disso um evento. A partir daí, aí o pessoal falou, como vai ser o nome da evento? Eu falei assim, Poxa. Aí virou e pegou. Nós fizemos foi umas 4 edições, não foi? Fizemos até 2007, salvo engano, até 2007. Nós fizemos 6 edições. Foi muito top. Aí depois, acho que eu não tive mais tempo pra... Eu toquei em 2 edições do chá. 3, pra ser mais preciso. 3? A última foi no 7 de outubro. Sério? Que é isso? Foi 3. Cada ano com uma banda diferente, tá? Tinha um nome na banda dele. Banda Eclesiástica, banda de cada ano, pô, né? Mudou de novo. Época boa, né, cara? A gente todo mundo queria ter uma banda, né? Todo mundo queria fazer isso. O futebol já não dava, porque eu já tava bem gordo. O negócio agora é música. Mas assim, como que começou, cara? Como que, tipo assim, eu quero ser político, a minha vida, porque você pode falar, literalmente, que a sua vida e a política se confundem, porque desde que eu me entendo por gente... Já toquei em charangue em cima de caminhão por causa desse homem. Nem lembro quem nós tava defendendo, a bandeira que nós tava levantando, só tava tocando. É isso aí. Então, assim, a política, eu brinco, falei com o Lei recentemente lá no... Lei do Trânsito, no podcast dele. Tá me enrolando. Já mandei. Queremos você aqui, Lei. Falei com ele, mandei mensagem, professor, chefe, vem dar uma entrevista pro Neco aqui. Dá uma moral pra nós, velho. Mas o Lei é um grande amigo, é nosso conterrâneo aqui do Betânia também. Ele brinca que dizer que eu sou... nós somos criados de mas não. Ele já era farmacêutico na farmácia Betânia, você deve lembrar, e nós era menino, entendeu? Se eu tô com 34, você tá com 38, o Lei deve estar com 48 no mínimo. Por aí, falei. No mínimo. Dizer que rodou mais no asfalto que nós. Mas é um grande amigo, presidente da Câmara. Rodou mais naquela Gerasa sem asfalto que tinha ali, naquela cascalho puro. Mas enfim, eu de certo modo entrei na política também em função da música, até Maestro Mariano, um abraço Maestro Mariano, já formou mais de, não vou ousar dizer, mas milhares de músicos nessa cidade, inclusive alguns já são exportação, estão tocando em grandes bandas, tem maestros que formaram a partir do Maestro Mariano. O Maestro Mariano ainda está em Ipatinga? Está em Ipatinga. Maestro Mariano, queremos você aqui, pode aí. Escola Moza. Eu não sei se ainda continua o mesmo nome, mas é a Escola Moza, é uma escola referência aqui na cidade.
E o Mariano foi meu professor de música, o Mariano também gostava muito da política. Sim. E aí, assim, eu com 14 anos, ele me levou para trabalhar meio que numa brincadeira, assim, na política, ele estava apoiando o candidato, eu tomei gosto por aquilo ali. A partir dali eu participei de assim, vários movimentos, fui fundador do diretório acadêmico de uma faculdade aqui na cidade, e fui envolvendo, fui presidente de juventude partidária, desde 2007 que eu presido partido político aqui na cidade. Mas, assim, e acaba que eu sempre tive a minha vida também no setor privado, nunca quis depender exclusivamente da política. Mas a política, é o que você falou, se mistura. E todo ano, a cada 2 anos, eu falo que eu prometo pra Josiane que eu vou deixar a política, tá? Tem cara famoso aí, ó. Reginaldo tá aí. Reginaldo da Assembleia. Aqui. Pertinho aqui, vizinho aqui. Um abraço, Reginaldo. Um abraço, irmã Selma. O Walter tá aí também. Walter, vovô, careca. Walter Martins, esse careca mesmo, é mesmo? Um abraço, vovô. Walter foi secretário de Serviço Urbano e Meio Ambiente da cidade. Fez um belíssimo trabalho, por sinal, e nós temos aproximadamente uns 12 anos de amizade. Bacana. Ela já coordenou 2 campanhas minhas. Walter, queremos você aqui também, rapaz. Ó, Nequinhas, histórias, músicas e risos. Então todo mundo tem uma história pra contar, tem uma música que fala, e vontade de rir é o que não falta quando o cara chega aqui. Teólogo, tá? O Reginaldo ué. Professor. Teologia pura. Isso. Reginaldo, tinha que fazer um podcast pra ele também. Pode, Regis. Tem espaço aqui, Reginaldo. Mas o Robertinho, e você conheceu através do maestro? Isso. Ele te inseriu, então ele é o culpado. Ele é o culpado. Eu brinco, Mariano, você foi o culpado das 2 coisas. Da música, porque a música também é igual a política, né? A gente não sai disso nunca, né? Tava falando com o Fafá essa semana, o professor Fabiano também. Fabiano Pinto tá me enrolando, convidei pra vir cá também, não vem de jeito nenhum. Fafá, a gente fica nesse negócio, de vez em quando a gente dá uma enganada na esposa e fica um tempo sem tocar, né? Depois a gente volta, monta a banda de novo, entendeu? E a política é assim, a cada 2 anos eu falo com a Gil que eu vou, esse é meu último ano aqui, tô cansado e tal. Entendi, não vou mexer mais não. E daí 2 anos eu volto de novo, só que agora tomou gosto, entendeu? A Gil também gostou? Eu lembro que ela não era muito fã, não. Não era fã, não. Meu pai já foi vereador em outra cidade. Eu já conhecia o sofrimento da política. E qual foi sua primeira participação? Vamos falar assim. Você foi vereador mirim, Roberto? Não, fui não. Eu não tenho idade pra ser vereador mirim, né? Não sei. Você é um sacana, né? É mais recente, né? Tem o Léo Patrick aí que foi, tem outros amigos nossos que foram. Jaziela Alves falou assim, aquele sax remendado era o melhor. Isso aí. Já tocou com o saxofone remendado? Remendado com o Durepox, e tinha um que assim, a gente só conseguia tocar 2 músicas, porque colava com o Super Bond, ele... Por isso que eles apelidou o seu marido de Robertinho do Durepox, cantado saxofone. É isso aí. Mas eu não fui vereador mirim, fui presidente de juventude de partido aqui na cidade, participei de executivo estadual, nacional, mas não tive essa experiência que a minha filha está tendo hoje, que é uma iniciativa brilhante da Câmara Municipal. Está formando novos líderes há muitos anos, esse projeto já foi aproveitado em outros municípios como uma referência. E assim, mas a minha primeira participação disputando a eleição foi em 2010. Vereador. Eu fui candidato a deputado estadual em 2010. Num projeto que assim, a gente estava consolidando um partido, curiosamente é um partido que eu estou de volta nele hoje, que é o Avante, depois de 5 anos. Era PT do B na época, a gente ajudou a fundar esse partido. O Avante é o mesmo do prefeito do Paraíso. Isso, correto? O Bruno, grande amigo, um abraço. Bruno Morato, estaremos lá na Prefeitura do Paraíso, sexta-feira, fazendo um podcast diretamente de lá. Excelente. Conversando com ele, com o vice-prefeito Oliveirinha, que é o único vice-prefeito que eu já vi trabalhar na face da terra. O único vice que eu vi. Quem que é o vice de Patinho? Você aparecia sempre ao lado do Gustavo Nunes. Gente, eu tenho nós temos um croquis aqui, ó. Eu mandei as perguntas, mas eu não consigo seguir isso. Vamos deixar rolar natural.
Deixa eu ver. Vai suceder o jogo, É, inclusive no tamanho já tá ficando quase igual. Deixa eu te falar. Só não tem a barra. Dura. E o dinheiro, né? Mas deixa eu te falar. Sempre aparecia Eu tava você. torcendo pra você ter esquecido. Não. Sempre aparecia você com o Gustavo. Eu nunca vi o vice. Quem é o vice de Patinga? Veja bem, assim, normalmente, vou fazer um preâmbulo aqui, tentar ser bem resumido. O Alex Oliveira, com Alex Imóveis, é o vice-prefeito do município. Correto. É um empresário bem sucedido. Ele veio numa composição lá no início, quando ninguém acreditava. Da Alex Imóveis. Da Alex Imóveis. O Alex, ele, enquanto no primeiro biênio, ele foi secretário de Desenvolvimento Econômico. Então, o Alex tinha um trabalho muito pontual, inclusive desenvolveu várias ações do município que estão em andamento. E assim, o fato talvez ele não estar tão ao lado do prefeito, isso é caso específico de Patinga, tá? Correto. Porque ele tinha uma pasta que estava no modelo de reestruturação. Então, assim, eu não tenho nenhuma procuração. O Alex é um grande amigo, assim, uma pessoa que tem um enorme respeito. Alex, queremos você aqui para você falar sobre o que é ser um vice-prefeito. Mas o caso específico do Alex, porque ele tinha, e assim, ser secretário no município, entre uma cidade que tem entre as 10 maiores do estado, correto, não é uma tarefa fácil. Sim. Tá? Assim, você tem muitas demandas, o governo tinha um planejamento ousado naquela ocasião. E assim, o Alex ficou, salvo engano, até recente, final do ano passado, como secretário de Desenvolvimento Econômico. Então, talvez por isso que às vezes você não viu o Alex em muitos eventos. Não, apareceu em vários eventos, mas assim, era mais quando estava relacionado à pasta do desenvolvimento econômico. Sim. E ele teve uma condução nesse processo, tudo. Outros casos, que aí eu não posso falar pelo caso de Patinga, porque praticamente, se eu saí em abril, eu fui para a campanha, e não retornei. Quando o Alex se desligou do governo, eu ainda não tive nem oportunidade de conversar com ele. Então ele não está mais? Não está mais como secretário. Tá? Permanece o vice-prefeito, sim, permanece. O prefeito e o vice eles são eleitos para um mandato de 4 anos. E independente de qualquer situação, eles seguem nesse mandato. Sim. Mas em geral, infelizmente, é o que ocorre muito. Não estou dizendo que é o caso de Patinga, quero deixar muito claro isso aqui, porque eu não participei dessa construção ou até dessa questão do afastamento dele do cargo. Mas, em geral, assim, há um rompimento entre o prefeito e o vice, é muito comum isso aí. Entendeu? Então, são raras as cidades. Parabéns ao doutor Bruno Morato e Oliveirinha, que mantém uma sintonia brilhante. O Oliveirinha é um grande empresário. A minha família de Santana do Paraíso, conheço a família dele, são empresários na cidade. E mantém uma sintonia muito bacana. O doutor Bruno é uma pessoa de uma educação fora do comum. Muito bom de se relacionar com ele. Cara bacana. Muito tranquilo. Tive a oportunidade de conversar com ele. Os dois estão batendo um bolão. Sim. Mas assim como tem lá no Bugre, o meu amigo Marcelo, mas o Neizinho também, que são assim, o prefeito e vice trabalham muito assim, juntos, uma sintonia muito bacana que deu entre os dois. E assim, outros que eu vou Belo Oriente também, Hamilton com o vice. Não é via de regra, mas acontece muito de ter um rompimento. E assim, parabéns a quem tem a maturidade de fazer um trabalho de assessoria. Porque o vice, assim, o prefeito, ele tem muitas atribuições. Então, às vezes, precisa fazer uma viagem internacional, precisa ir para Brasília. E quem é a pessoa que está ali para dar sequência no trabalho é o vice. Então, o ideal é que tenha uma sintonia. Sim, tem que ter, né? Seria importantíssimo se todos tivessem essa maturidade. Ronaldo e Rivaldo, Copa de 2002, Romário e Bebeto, Copa de 98. Isso aí. Se não tivesse sintonia, nós não tínhamos levantado a taça. Isso aí. Aprendam. O Thiago Vasconcelos, que é lá do Paraíso, falou assim: verdade, tamo junto, meu amigo, vamos que vamos. Irmão do Deleizinho? Sim, Thiago. Irmão Deleizinho. Parabéns, presidente da Associação de Moradores. Eu acho que até do time. Eu falei com ele um dia desse que ele tá comandando tudo. Não, ele tá plantando pra colher, né? Esse povo não é bom. Abraço, Thiago Deleizinho. Abraço pro Herbert Bicalho também, meu amigo de longa data. Deus abençoe sua vida aí. O Moisés Sena Produções falou assim: ligado aqui, já Pastor me inscrevi. Moisés, peça rara. Obrigado, Pastor Grande Moisés. Maestro.
Patrícia Helena falou, segue o baile. Patrícia, esposa do Gudim, nosso amigo do Betânia. É mesmo? Rapaz. E o Gudim, tempo que eu não vejo ele, hein? O Gudim tá aí também. Muitos anos que eu não vejo ele. Verdade mesmo. Robertinho, qual a bandeira que hoje você levanta? Ou que você sempre levantou? Então... Porque hoje a gente tá vivendo um Brasil muito de... eu sou de direita, sou de esquerda... Né, eu costumo falar que eu sou do centro da vontade de Deus. Mesmo que eu dou minhas pancadas, esse é o caminho, né? Qual que é a sua bandeira? Esse centro é o melhor que tem, não aquele que tá lá em Brasília. Né? Não, aquele lá de Brasília é meio bacalhau. Esse aí é o melhor que tem, da centro da vontade de Deus. Então, eu já tive a oportunidade de estar nos dois extremos. Sim. Eu tive, não é segredo para ninguém, uma passagem quando muito jovem pela esquerda, e todo lugar, todas as correntes políticas que eu passei, ou tudo que eu sempre busquei ler muito, tanto sobre a ideologia que eu defendo, quanto a ideologia antagônica. Sim. Porque quando você cria um extremo, ou quando você se prende dentro de uma bolha, isso se torna ignorância. Você não consegue ver para os lados. Né? E é isso que causa tanta discussão sem sentido hoje, na política, não só no Brasil, mas a nível de mundo. Então eu sempre busquei ler. E assim, a gente vai amadurecendo gradativamente. Eu hoje respeito qualquer opinião. Eu digo sempre o seguinte, posso não concordar com a palavra do que você diz ou pensa, mas vou defender até a morte seu direito de dizer. Então, hoje a minha relação é antagônica. Eu me considero liberal no ponto de vista da economia. Sim, eu acho que o Estado tem que interferir o mínimo possível na vida do cidadão, exigir menos financeiramente, porque hoje a gente trabalha praticamente a metade do ano do governo. Ele é sócio de 40% da sua empresa, do seu negócio, do seu salário, e ele é o sócio majoritário, ele recebe primeiro. Inclusive, para quem é fichado, você recebe, já vem retido da fonte. Já desconta, já né? Desconta na fonte. E para o empregado, para o empresário também. Então, assim, você paga o governo sem saber se o seu negócio vai dar lucro, mas o lucro do governo está garantido. E a gente não tem esse serviço devolvido na qualidade que deveria ser, né? Então, essa é a minha linha de pensamento. Acho que, e tem experiências disso em outras culturas. Eu poderia ficar aqui, citar 20 culturas diferentes, 20 países diferentes que adotaram o modelo da política liberal e têm resultados positivos, estão avançando. Tá? Por outro lado, o Brasil ele não é uma ciência exata. Então, tem muita gente que é contra programas sociais. Eu não sou contra. Por quê? Porque eu acho que precisa estruturar o cidadão para ele ser inserido no mercado de trabalho. Mas também não pode ser eterno. Correto. Então, no Canadá tem programa social, nos Estados Unidos tem, na Suíça você não pode criar folgado, criar, entre aspas, vagabundo. Assim, você ter pessoas 100% dependentes do Estado. O Estado ele pode ser complementar, mas ele não pode ser a única fonte, ele não pode ser dependente. Então, assim, e formar o cidadão para o mercado de trabalho. Eu acho que quanto mais você investe na formação do cidadão, melhor você vai ter uma sociedade. A Coreia do Sul, na década de, salvo engano, 60, ela parou tudo e investiu tudo em educação. Hoje é um país do primeiro mundo. É um dos países mais envolvidos do mundo. Então, do outro lado, você vê o paradoxo da Coreia do Norte. Uma extrema pobreza, um país dependente, onde a população depende 100% do Estado. E a Coreia do Sul não. A Coreia do Sul, ela cresceu, ela formou gente para o mundo, mas concentrou tudo em educação. Então, assim, educação é a base de tudo, eu acho que é primordial, e o cidadão, a liberdade do cidadão, de ter o seu dinheiro, de gastar como quer, de poder escolher o melhor serviço de saúde, o melhor sistema de educação, e por aí vai. Então, eu acho que a liberdade do cidadão, acima de tudo. Então, você defende a liberdade do cidadão acima de tudo. Isso do ponto de vista como ideologia. Sim. Tá? Isso, eu diria que eu sou tão... eu tenho isso tanto como uma bandeira que eu chego a ser utópico.
em certos momentos. Uhum. Entendeu? Mas eu acredito nisso porque eu já vi experiências de sucesso. Bacana demais. Um bom político, ele tem que ser um bom articulador, né? Acho que um político que não é um bom articulador, o futuro dele não é promissor. Ele pode dar sorte de emplacar uma vez, mas não vai emplacar outras vezes. E um bom articulador, ele trabalha com metas, né? Então, um bom articulador, ele trabalha com metas. Hoje, qual é a meta de Robertinho Soares? Você é um bom articulador, você surpreendeu muita gente, né? Muitas pessoas ficaram surpresas com o trabalho que você desenvolveu dentro da prefeitura, que foi para quem acompanha, para quem segue realmente o que está acontecendo na cidade. Nós vimos um trabalho sendo desenvolvido ali. Então, você é um bom político e um bom articulador. Então, você tem meta. Eu quero saber qual que é a meta. Então, assim, dentro do que você está falando, é uma área que eu presto serviço nela, que é planejamento estratégico. Uhum. Eu vivo no limbo, eu brinco que eu fico no meio, né? Porque assim, eu presto serviço na área de planejamento, de estratégia política, de coordenação, mas eu também estou na política. E aí, às vezes, a gente tem uma dificuldade muito grande para nós tivemos alguns coordenadores na minha campanha, tiveram um trabalho brilhante, tanto com o resultado dos votos. Você não acredita em qualquer um, né? Mas aí você fica muito restrito, porque acaba que você fica com a dificuldade assim, você não consegue, não dá para coordenar o próprio trabalho, mas ao mesmo tempo você também fica um pouco engessado, você fica meio lá, você não está tão solto para ir para a rua. Né? O que você falou sobre a questão da articulação a realidade da política hoje. Muita gente fala assim, não, vou administrar a prefeitura, o estado como uma empresa. Não é via de regra. Existem outras, você tem articulação com o legislativo, com o executivo, com o judiciário, então realmente, se não tiver uma boa articulação, você vai ser devorado. Ou então você vai tentar ser um ditador, né, que Sim. não funciona mais. Nos tempos da rede social, da liberdade da comunicação, isso não funciona mais. Eu quando coordenei a eleição do prefeito Gustavo, a campanha dele, vim para o governo com um tempo de validade, e não era só eu, inclusive nós conseguimos trazer um dos melhores estrategistas em planejamento do Brasil, que é o Sidney Bispo, foi secretário de planejamento da Prefeitura de Belo Horizonte, foi secretário adjunto no estado de Pernambuco, e ele veio para 3 meses, ia ficar 6, depois acabou ficando quase 8 meses. E eu tinha um prazo também de 1 ano e 4 meses, que era o período que eu tinha intenção de ficar no governo. Por questões pessoais e uma série de fatores. Fui para a disputa da eleição e assim, hoje eu estou trabalhando, reestruturando meus negócios, até a própria saúde eu tive. Muita gente fala, você sumiu. Eu falei assim, não, primeiro que eu tive que parar para estar primeiro terminando as coisas da campanha. Porque quando você disputa a eleição ganhando ou perdendo, você ainda tem mais 2 meses ainda de dor de cabeça no mínimo para poder colocar a bola no chão e voltar a andar. Aí a saúde também, eu tenho alguns problemas de saúde. Nos últimos dias da campanha eu já estava um pouco debilitado, eu tive um inchaço no coração no finalzinho da campanha. Assim, não vou entrar em detalhes, mas foice costuma não perdoar não, irmão. Mas assim, a gente acaba negligenciando, para quem trabalha muito, tudo você acaba negligenciando um pouco. Então a primeira coisa que eu parei foi para cuidar da saúde, estou cuidando das minhas coisas, dos meus negócios, e nesse momento eu não estou pensando em eleição. Tenho até participado de algumas coisas, igual vim aqui hoje, pela relação de amizade que a gente tem. Sim. Estive lá também com o Lei, assim, dei uma entrevista para um jornal um poucos dias atrás, e as pessoas ficam nessa curiosidade, mas nesse momento eu não estou pensando no planejamento de disputar a eleição. Mas isso também é muito desgastante, se envolve vários fatores. Mas também você não descarta a possibilidade. Esse troço como diz um amigo meu, isso é uma cachaça. Pode. Né? Mas se fosse hoje, eu não estaria no projeto. Se fosse hoje as eleições. Se hoje tivesse a possibilidade de lançar Robertinho para prefeito, você iria? Ou existe a possibilidade de você apoiar o Gustavo?
para se reeleger. O Gustavo vai tentar uma reeleição, acredito, né? Acredito que sim. É o caminho natural, né? Mas também teve vários outros prefeitos que não disputaram a reeleição. Então, é muito cedo, tá? É muito cedo. A maturidade me ensinou, de certo modo, a não levar nenhuma situação ao extremo. Eu me relaciono bem com todas as correntes políticas da cidade, porque eu nunca entrei no âmbito pessoal. Sim. Eu discuto política, política partidária, discuto política ideológica, vou para um debate, se for um debate de alto nível, e discuto gestão, né? Roberto Castorini, o Rodrigo Castorini já falou ali, Gustavo não, pelo amor de Deus. Então, assim, Gustavo Nunes, queremos você aqui no Nequinhos Podcast. Então, eu tive a oportunidade de fazer parte do governo, acredito, assim, tenho a convicção e a tranquilidade hoje, até mesmo eu vejo isso na rua, eu ando nas ruas, eu frequento os mesmos lugares que eu sempre frequentei, e assim, o fato de eu não ser cobrado por nada que eu deixei de fazer, e às vezes elogiado por algumas ações que nós desenvolvemos, eu tenho a sensação de dever cumprido. Tá? Enquanto a população de Patinga pagou o meu salário, eu fiz jus ao meu trabalho lá. Você estava ganhando, né? E assim, deixei quase 79 milhões de reais um encaixe, um empenhado para o governo em diversas obras, busquei captação de recursos com vários deputados que eu tinha bons relacionamentos de amizade, pelo tempo que eu trabalhei em Brasília. O projeto Cidade do Futuro foi construído por mim e pelo Sidney Bispo, que a gente deixou assim, um programa fantástico, que se o prefeito executar, ele pode transformar essa cidade de fato na cidade do futuro. Eu não posso opinar porque eu não estou na administração. Então, assim, mas eu tenho a base do que está, inclusive está disponível no site do prefeito, está disponível nas redes sociais, do TRE, está tudo aí. Então, veja bem, é muito prematuro eu dizer primeiro que eu vou disputar uma eleição. Eu digo que se fosse hoje, pelo calo nas costas, né, pelas dores que ainda ficam, eu não disputaria. Mas eu também não posso ser assim, intransigente para depois eu ficar refém das minhas palavras. Porque daqui 2 anos, não sei, pode tudo, alguma coisa. Daqui 2 anos não, né? Ano que vem é eleição. Nós temos esse resto do ano, mais a metade do ano, um pouco mais da metade do ano que vem. Dizer que eu vou apoiar alguém também é muito prematuro. Eu nunca fiz. Você participou de algumas campanhas comigo. Eu nunca fiz campanha, primeiro, para votar em quem ganha a eleição. Inclusive, muita gente já falou com nós, algumas campanhas nós vimos juntos, falou, mas vocês estão apoiando esse cara não vai ganhar. Não é porque tu vai ganhar, eu estou preocupado com a melhor proposta, com a índole de quem eu estou apoiando. Né? Então, assim, eu não vou, porque vai ganhar, vai, mas e aí, quem vai ganhar? E aí, qual que é o histórico dessa pessoa? O que ele já fez para a sociedade? Qual que é o projeto dele? Então, isso é um ponto. Eu nunca, e eu tenho orgulho de dizer isso. Aliás, eu mais perdi eleições do que ganhei. Do que ganhou. Eu participei, porque eu sempre nunca escolhi o lado que ia ganhar. A segunda coisa, eu acho que, assim, se for para a reeleição, é preciso mostre-me suas obras. Eu defendo muito isso. Eu não sou contra a reeleição, tá? Num outro contexto, já foi bom quando não tinha reeleição, mas era um mandato de 5 anos e o sistema funcionava de uma forma mais acelerada. Então, às vezes, o prefeito, se não tivesse reeleição, quando ele está colocando a sua gestão em prática, vem um novo governo. Porém, eu sou contra a reeleição de quem não está produzindo. Então, isso nós vamos ver por ocasião da eleição. E com relação à discussão política, eu particularmente, falei do meu posicionamento pessoal, assim, eu acho que não está na hora ainda. Não me afastei da política, estou trabalhando agora num projeto de reestruturação do meu partido aqui na cidade, vamos montar a chapa de vereador, estamos reestruturando, estou lançando agora um curso para candidatos a vereadores, vai ser online para o Brasil todo, candidatos a vereadores, prefeitos e vice-prefeitos, tá? Para as eleições municipais. As 200 primeiras inscrições serão 100% gratuitas, tanto online quanto presencial. O curso de formação política não é para ensinar você a ser político, é você ensinar você a ser gestor, a ser vereador, entendeu? Então, assim, tem vários palestrantes que vão participar. Eu continuo dando a minha contribuição política para a cidade. Estou indo para Brasília segunda-feira, mesmo não estando na gestão e não tendo nenhum relacionamento hoje político com a atual gestão, eu vou
semana que vem está no prazo das indicações de emenda. Se eu puder trazer emenda da partido, eu vou trazer. Assim como trouxe recursos em outros governos, que é a relação antagônica. Então, por quê? Porque eu vivo aqui. Eu não posso, se eu tiver a oportunidade de ajudar a minha cidade, onde eu vivo, eu não ajudar porque eu não gosto de quem está lá, ou porque eu não tenho contato com quem está. Então, vou continuar do mesmo jeito. Não deixei de participar da política, mas disputa ainda é prematuro. Tá? É cedo. Bacana demais. Pessoal, Robertinho Soares, tem quantos anos que você já está na política, cara? Tem 24 anos já. 20? Assim, contando de quando eu comecei, né? De panfleteiro, vamos dizer assim. Você tocou num assunto aí, eu quero fazer uma pergunta relacionada a esse assunto. Você falou sobre... você trouxe muitas emendas. Eu defendi até uma tese. Vou fazer uma declaração aqui, já que passou a eleição. Eu não votei no Robertinho. Ah, é? Não votei. Valeu, tá? Vou te falar por quê. Ô, Neco, mas você, cara, não vou, não, eu tenho que ser verdadeiro. Eu sou transparente. Sou transparente. Teu Almeida, não sei se você tá assistindo, mas o Teu falou assim, eu me apoio. Eu falei assim, não tem como eu te apoiar. Então eu sou tranquilo quanto a isso. E aí ele acabou, não morre mais não, acabou de entrar aí, ó, Teu Almeida, querendo você aqui de novo. Meu amigo da Assembleia de Deus do Betânia, de infância. Esse aí então ele é um pouco mais velho que eu também. Eu tô uns 39, 40 negócios assim. Mas o que acontece? Eu não votei em você porque hoje eu sou da igreja do Evangelho Quadrangular e você sabe que a Quadrangular ela sempre faz um representante. Sim. Mas as pessoas à minha volta, eu falava, ó, tô votando no, acho que é o Stefano Aguiar, né? O representante da Quadrangular. Mas para Ipatinga, eu falei assim, o melhor nome é o Robertinho, porque ele é daqui. Então, se ele puder fazer alguma coisa para nós, ele vai fazer. Eu não traí a Quadrangular, porque é um ministério que eu estou crescendo lá dentro e quero crescer ainda mais, mas tenho a total tranquilidade de falar o meu pensamento e falei isso até com o povo da Quadrangular. Falei assim, ó, gente, eu vou votar, pode contar comigo, né? Não vou ser um traíra aqui no meio, não. Mas para Ipatinga, na minha opinião, no momento, o Robertinho era o melhor nome. E voltando, outra coisa que você falou, e questão enquanto você trabalhou, quando você recebeu, você fez o trabalho, né, do seu. Só que existem rumores, eu gosto de polêmica, não gosto de fuxico, mas as más línguas dizem que você ainda recebe. Isso é uma verdade ou uma mentira? E se você receber... Capadinha meio, papai. Meu sonho. Então, deixa eu voltar um pouquinho sobre até a brincadeira aqui. Nossa, tem muita liberdade com isso. Eu acho que isso que é o bacana, porque é o que eu te falei, o fato de eu transitar com todas as correntes, porque eu não tenho essa preocupação se votou em mim, se não votou, se... Na verdade, você é um camarada que eu posso estar errado, mas você não faz rivais. Você não gosta muito de rivalidade, não. Não vejo necessidade. Eu acho que a discussão política ela é saudável. Todo governo que não tem oposição vira ditadura. É uma ideia única, né? Então a oposição é saudável. Falei isso recentemente, eu sempre lidei com as críticas de uma forma muito tranquila, porque muitas críticas ajudaram a melhorar o meu trabalho, algumas que entram no âmbito pessoal, aí você ignora porque você sabe que realmente há um interesse político pessoal por trás. Tiago fala assim, trairagem aqui. Mas assim, eu, inclusive, a questão hoje que eu vejo das instituições, as igrejas, cada segmento ela tem que ela busca ter um representante. Isso é importante, isso é interessante para o Estado Democrático de Direito. Inclusive, eu sou defensor de uma tese do voto distrital misto. O que seria o voto distrital misto? Tem gente que defende de política hoje o nosso voto ele é aberto. Então, a pessoa lá de Uberlândia, está no divisa com o estado de São Paulo e no Goiás, no Triângulo Mineiro, ele vem aqui e busca voto na cidade. Obviamente que
o recurso dele é limitado, ele vai ter um interesse maior em investir na região dele, né? E aqui ele vem buscar o voto. Enfim, eu também tive voto em várias outras partes do estado, não vou ser voto aqui. O ideal, e a maior parte das culturas do mundo, os países do primeiro mundo, é o voto distrital. Ou seja, se fosse o voto distrital, nós teríamos aqui o distrito do Vale do Aço ou do Leste Mineiro. Então, o mais longe que um deputado poderia estar de você seria em Monlevade, em Valadares, está a 100 quilômetros. Esses caras lá da capital não iam tomar voto nosso aqui. Exatamente, é mais fácil. Se o voto fosse distrital, teria sido eleito. Eu fui um dos candidatos mais bem votados no Vale do Aço. Então, existe essa situação. Só que, como você tem segmentos representados, por exemplo, eu defendo a causa autista. Tenho alguns casos na família. Daniel do Bem teve aqui que defende afinco também essa causa. Fiz parceria com o Daniel, fiz parceria com o vereador VV, são dois defensores assim, ferrenhos da causa, e os dois foram candidatos a deputado estadual, eu tive vontade de dobrar com eles também. E tem outras pautas que a gente defende. Então, o ideal seria o quê? O voto distrital misto. Você teria metade do eleitorado, talvez, ou 30%, ou a metade, que poderia votar em qualquer candidato, e esses candidatos optariam por ter voto em todo o estado. Seria o caso do deputado da sua, que é legítimo, até porque eu tenho que fazer uma defesa aqui, eles colocaram recurso aqui no município nesse período. Agora, no mandato, não, o outro mandato eu não me lembro, mas nesse eu fui testemunha que eles colocaram recurso aqui. Sim. Então, eu não vou fazer nenhum juízo de valor em relação a isso. E eles defendem um segmento. Não é só a Igreja Contra a Mulher, eles defendem uma causa de família, da igreja. Sim. Enfim, esses concorreriam dessa forma. E teria o distrital, que seriam os candidatos regionalizados, igual no meu caso, que iriam disputar a eleição escolhendo um distrito para disputar. E isso, assim, infelizmente, está paralisado no Congresso Nacional há mais de 30 anos. Nós tivemos a Constituinte em 85, tivemos a partir daí cerca de 12 ou 15 reformas políticas, supostamente reformas, eles fazem arranjos, não reformas, né? E todos os anos a cada 2 anos fica em segundo plano, tá? Então, assim, eu acho que precisa mexer no modelo político. Essa questão de falar esse monte de besteira que falam, isso eu não tenho nem que discutir. Eu disputei uma eleição, como todo candidato, terminei uma campanha com conta para pagar, tive a grata satisfação de fazer vaquinha para poder arrecadar recursos para pagar a conta de campanha, e tive bons amigos que doaram, está na minha prestação de contas, inclusive. Então, quem está com dinheiro teria que se submeter a isso. Minha prestação de contas de campanha, se você entrar, eu tenho dívida de campanha negociada. Porque eu não fechei a prestação de contas na íntegra, porque eu fiquei realmente com pendência financeira. Mas, assim, as pessoas fornecedores, pessoal que trabalham, são pessoas de confiança que parcelaram o convênio, estão pagando até hoje. Então, mas eu tinha que fazer esse lançamento da prestação. Então, você acha que eu ia fazer ter uma prestação de contas correndo o risco de ter um problema, de aprovar com a ressalva? Ou e talvez eu não tá com dinheiro. Não, então isso é uma besteira, uma bobagem. O Santos Off. Igor, isso, você falou assim, ó. Fala, Robertinho. Trabalhei na comunicação da PMI, né? Polícia Militar de Patinho. Prefeitura? Isso, tá. E pude acompanhar de perto a boa gestão dele. Excelente gestor. Você quer gerir o meu podcast, não? Para ver se nós vamos ganhar dinheiro? Mas então, e a outra questão com relação a toda essa especulação, porque assim, sabe o que acontece? Eu trabalho a vida, você fala sobre planejamento, são ciclos. Eu tinha um planejamento de estar na Prefeitura Municipal até o dia 1º de abril de 2022, certo? Eu cumpri a minha missão e trabalhei, assim, inclusive sábado, domingo, feriado. Pode ligar para qualquer vereador, até os da oposição, e perguntar a hora que eu não estou atendendo vereador, não pergunto 10, 11 horas da noite. Enfim, mas o meu ciclo terminou ali. Eu tinha outros projetos, outros planejamentos depois desse. Eu estar
numa condução política com o prefeito ou não, tem outras questões que eu não vou entrar no mérito aqui agora. Agora, o que a população ela quer ver o circo pegar fogo, né? O gostoso é isso, não é a população, né? É o meio, né? Não vou dizer, vamos generalizar. O meio não, mas o povo gosta do fuxico mesmo. Quer ver o circo pegar fogo. Então o pessoal quer que eu fique brigando. Assim, eu acho que assim, até eu vi um ex-prefeito falando há poucos dias atrás sobre isso, que a gente cobra, eu não estou lá mais, mas se eu tiver que cobrar do atual governo, eu tenho a liberdade hoje para cobrar. Eu não só cobro, mas se eu tiver a oportunidade de ligar para um amigo, eu fui servidor concursado do município, trabalhei 6 anos na prefeitura, há mais tempo, então assim, se eu tiver a oportunidade de ligar, tem um problema aqui na rua, aconteceu uma situação, eu ligo, sem fazer política em cima disso. Agora, a questão de bater, de agredir, de ficar esse trem, minha vida pessoal, problema. Primeiro que não é meu perfil, nunca foi. E segundo, que eu acho que tem a hora certa para tudo. Então, essas especulações ficam em torno disso. Mas eu passei outras gestões que eu não tinha, a relação era antagônica, e eu não dei um beliscão no prefeito. E eu estava recebendo também. Então, eu estou recebendo tem muitos anos. Não precisa nem candidatar, nem fazer nada, não. Essa é uma grande bobagem. Infelizmente, o que desanima um pouco a gente com a política são essas coisas, né? O baixo nível, quer discutir política de alto nível? Vamos discutir, vamos para um debate, me chama, vamos discutir gestão pública. Estou aberto para qualquer hora que quiser chamar. Olha lá que nós vamos fazer um debate top. Estou doido para você candidatar. Eu quero a eleição para me pôr 2 peãozinhos aqui dentro e uma caixa de foguete na mão. De problema pessoal, de família, não é. Eu acho que vamos falar de gestão pública. Correto. Você falou isso sobre bater. O Gustavo foi um cara que bateu muito, né? Ele usou essa estratégia do bater. Sim. Ele bateu muito. E hoje ele tá apanhando de alguns. Natural do processo. Né? Coisas da vida. Joga pedra, recebe pedrada. Essa galera que tá batendo, então a galera que tá batendo, você acha que eles estão no caminho ou não? Eu acho que é democrático e necessário, por sinal. Assim, eu acho que da mesma forma que o prefeito, ele era... Só tinha 2 vereadores de oposição. Teve a novela da Copasa, né? Na verdade, assim, o atual prefeito Gustavo, ele era somente ele, a ex-vereadora Lene Teixeira, que hoje está no governo federal, eles foram os únicos 2 vereadores de oposição ao ex-prefeito Nardiello. Sim. Naná, queremos você aqui também, meu amigo. Naná é fera, tá? Inclusive, no dia, assim, eu já disputei 3 eleições contra o Nardiello. Sempre, assim, um treinamento muito cordialidade. Assim como tem figura, cara. Boa amizade com outras correntes políticas também. Mas, assim, o Gustavo, ele era somente ele, além de Teixeira, era oposição ao ex-prefeito Nardiello. Talvez por isso tiveram um destaque um pouco maior. Correto. Né, naquele momento. O legislativo, a função dele é exatamente essa, é cobrar, legislar e fiscalizar. Ou você propõe leis que ajudam o município, de certa forma, né, e fiscaliza o executivo. Então, estava na função. Naturalmente, hoje, quem é a oposição dele está fazendo o mesmo papel. E as pessoas que estão fazendo as críticas, seja com o objetivo de disputar a eleição, que é legítimo também, né? De certo modo, eles estão mostrando suas obras, estão apontando que tem capacidade para ser fiscalizador. Então, é legítimo. E assim, eu acho que é isso que torna o Estado Democrático de Direito melhor. A liberdade de expressão. Ou seja, isso que deixa o jogo legal, né? Se não fosse assim, não tinha graça. Senão fica todo mundo na zona de conforto. Verdade. Não pode. É necessário e é legítimo. Só não acho legítimo quando entra assim, nas questões pessoais. Eu acho que aí já foge a regra do jogo. Eu sempre respeitei todas as correntes nesse sentido. Correto. E na sua vida, Robertinho, qual a situação mais complicada que você viveu? Vamos tentar sair um pouquinho do assunto, só política agora. Qual a situação mais complicada
que você viveu? Não dá para falar de uma só, não. São tantas, é igual a Betânia, são tantas emoções. Rodrigo, eu tô querendo sair da política, o Rodrigo mandou aqui, ó. Fala um pouco dos vereadores de Patinga. Todo mundo sumiu. E falou ainda, Robertinho é fera. Agora, o Gustavo não sou eu que tô falando, tá? É Lero. Ô Jesus amado, a internet é o melhor lugar do mundo. Mas é democrático. Né? Mas é democrático, é democrático. E o Gustavo Nunes tem espaço para vir aqui falar. Sim. A gente recebe ele com toda receita. Com toda certeza. Receita, tô querendo fazer bolo. Médico, né? Mas sim, uma situação bem complicada que você viveu. Assim, você não pode dividir com a gente? Não, tive várias, não tem problema nenhum com isso hoje não, assim, inclusive todas são de superação. Eu falo que o bom das minhas cicatrizes é que toda vez que eu olho para elas eu sei o caminho que eu perco aí. Então eu tive aquela questão eu fui uma das primeiras pessoas a ser perseguida em função do ex-presidente Jair Bolsonaro. Você foi preso? Cheguei a ser preso. Você foi preso? Fiquei 5 dias. Qual que foi por que você foi preso? Eu particularmente até hoje não entendi. Era um processo investigando o então PSL, que hoje é a União Brasil, era o partido que o presidente Jair Bolsonaro disputou a eleição. Eu fui um dos principais coordenadores dele na campanha do Estado em 2018, da campanha dele no Estado em 2018. E desencadeou um processo que hoje está paralisado, um negócio assim totalmente absurdo. Não tem nenhuma prova física, material, enfim, não vou entrar no mérito do processo. O fato, quando alguém pergunta assim, você deve alguma coisa para a justiça, eu fui o primeiro candidato do Estado de Minas Gerais a ter a candidatura deferida. E normalmente quando publica a candidatura, assim, aguardando julgamento, deferida, aguardando julgamento. A minha foi a primeira deferida. Então, se eu devesse para a justiça, eu não teria sido candidato, naturalmente. Isso me desgastou muito emocionalmente, fisicamente, porque principalmente quando você não deve, acho que é um pouco pior, né, a sensação de ser criticado. Eu entendo esse momento como superado, mas tive outras situações, já passei por muita dificuldade financeira, já abri 3 empresas, já quebrei, já recuperei de novo. Quando você começa muito cedo... Vida do empresário no Brasil, mais ou menos. Sem capital de giro, muito cedo, eu não tenho nenhuma herança, vamos dizer assim, nem de uma família, graças a Deus, muito simples. Já passei por muita dificuldade. Se eu for citar um problema, eu acho que é pouco. Mas eu acredito que esse talvez seja um dos mais emblemáticos, porque mexeu muito numa coisa que eu prezo muito, que é a honra. Você conhece meu pai, a sua avó, amiga da minha família, da igreja. São pessoas muito, muito sérias, muito corretas. E assim, não o problema da minha consciência, que eu estava muito tranquilo, mas em que as pessoas estão achando a partir do que estão vendo na mídia. E aí você fica naquela situação, né? Sua cabeça dá o choque. Talvez seja um dos mais complicados, mas já enfrentei muita barra pesada. Mas a boa notícia, sabe qual que é? É que isso te torna mais forte, mais maduro e te prepara para a vida. Então, e a árvore que dá fruto leva pedrada, né? Se não tá levando pedrada, tem alguma coisa errada, né? Como diz o pastor, se você não está sendo perseguido, alguma coisa está errada. Né? Ele fala assim... O Denzel Washington falou, né? Deixa quietinho, ele é meu pupilo, não mexe que não. Tipo isso. Você estuda política? Você estuda, com certeza. Muito. Né? Muito. E está em constante mutação, né? Então não tem jeito de parar. Mas hoje, como você traduz a política? O que é a política? Que é algo muito falado, mas pouco entendido. Todos falam de política, é igual futebol. Todo mundo que chega, tem um barzinho, tem uma lanchonete, tem um grupo de pessoas ali que estão falando de política. Mas a minoria sabe realmente o que está falando. A palavra política ela é uma palavra derivada do grego e assim, ela traduz ao pé da letra o que é a política, que é
a gestão, o povo, enfim, eu não vou, seria uma explicação um pouco mais longa, mas até na própria palavra está muito presente isso aí. Você faz política em tudo, independente de ser detentor ou não de mandato eletivo. Você está fazendo política no seu negócio, no dia a dia, que é o relacionamento. Você conseguir fazer a gestão aliada ao relacionamento. Hoje, a internet ela abriu um espaço, eu falo sobre a política hoje, é muito interessante. Está muito mais fácil você cobrar do governante do que era antigamente. Antes de mandar para o jornal, talvez o jornal estava aliado ao outro. Não falava nada. E aí hoje está muito democrático. Por outro lado, muitas pessoas estão fazendo a política de modo superficial. A ideia desse curso que a gente está lançando agora é até nesse sentido. Quer discutir política? Vamos discutir política de alto nível. Não é discutir com achômetro. É muito fácil você dizer e falar assim, não, isso aqui é o si. Então, assim, é muito fácil falar assim, não, tem que pegar o dinheiro e dividir para todo mundo. Tá, mas e aí, quem paga a conta? Então, assim, tem que fazer isso. Então, essa superficialidade da política, ela criou uma classe, um público, a gente brinca do cientista político, senhor de toda razão, que ele não estuda, ele não pesquisa, ele só critica. Ele é um crítico 24 horas. E, infelizmente, muitos desses estão obtendo espaços até como mandatários. Quando chegam lá, são decepções. A maioria. E com votações expressivas. Eu acho que, assim, esse 880 está prejudicando demais. Eu acho que precisa dessa turma que gosta da política voltar um pouquinho e vamos estudar um pouco mais antes de ir para a internet disparando verdades absolutas. O extremo é sempre um risco, né? Sempre. O extremo é sempre um risco. Que eu batendo na tecla. Eu quero, particularmente, como formador de opinião, como uma pessoa que estuda política, utilizar da internet, que é uma ferramenta excepcional, para formar novos líderes, para reproduzir conhecimento. Entendeu? E aí, a partir daí, vamos trabalhar, vamos criticar, mas vamos apontar a solução. Só não criticar basta é só pouco, falar, né? não, eu quero que a passagem seja de graça, tá, mas e aí? Qual que é a saída? De onde que vai sair? Como que vai ser? Eu consegui reduzir, com o secretário de governo, apresentou um projeto no final da minha gestão lá como secretário de governo, para diminuir a passagem em Patinga. Foi a única cidade do Vale do Aço que diminuiu, de R$ 4,20 para R$ 4,00 a passagem. Mas nós indicamos uma fonte para fazer a compensação por meio de subsídio. O município estava custeando uma parte do valor. Bacana. Então, toda vez que você apresenta uma ideia, você tem que apresentar uma solução. Porque senão a conta não fecha. E aí esse ambiente da política hoje está muito hostil por isso. E é muito fácil apontar o dedo, né? Julgar e etc. Isso aí Agora a solução é um negócio complicado. É bem complicado. Quem é a pessoa que você mais admira? Em quem que você se inspira? Assim, cara, esse cara aqui, ele é um cara que eu olho pra ele, eu falo assim, eu quero ser igual a ele. É difícil, você me botou numa saia justa. Tem alguns, mas eu não tenho heróis que eu não conheço. Tem admiração por algumas pessoas, mas todas elas estão muito próximas de mim. Entendi. Minha mulher, minhas filhas, pelo meu pai, pela minha mãe, meu sogro, minha sogra. Tem várias pessoas, mas eu te diria que estão sempre ao alcance. Não é aquela coisa, fulano. Não. Tem bons políticos, bons gestores que já passaram pelo Brasil, pelo mundo, mas assim, cada um tem uma característica muito regionalizada. Eu não posso aplicar o que Abraham Lincoln colocou nos Estados Unidos, a cultura local nossa. Eu não posso falar de Juscelino Kubitschek de 60 e poucos anos atrás, porque são realidades diferentes. Deixaram sua marca, todos têm sua marca na história. Mas eu prefiro
ter admiração mais próxima. Entendi. De quem eu conheço por dentro, entendeu? Como você tocou nesse assunto aí de admiração, você citou Abraham Lincoln e citou Juscelino Kubitschek. Assim, aleatoriamente, são pessoas que deixaram sua marca na história, tem N. Uhum. Mas, na sua opinião, quem foi o melhor presidente do Brasil e quem foi o pior presidente do Brasil? Falando de presidência. Difícil responder. Porque são contextos muito diferentes. Se você olhar para o volume de obras que alguns presidentes fizeram, você diria que são melhores. Mas a conta ficou para os próximos em alguns casos. Uhum. Por outro lado, você tem excelentes gestores que organizaram a casa e você tem outros que vieram depois que colheram o fruto deles. Então, no meu caso, para ser bem sincero, eu não teria uma resposta para essa pergunta. Se eu fosse extremo, eu diria, não, eu votei no Bolsonaro, fiz campanha para ele em 2 eleições. Se eu fosse um extremista, não, o Bolsonaro foi, o Lula foi, mas não é. Acho que assim, vamos ser realistas. Eu acho que eu estou numa fase da vida que eu não tenho mais essa necessidade de ficar bajulando a plateia. Já passei dessa brincadeira de ficar só gritando. Entendi. Eu acho que, assim, nós tivemos presidentes muito ruins, sim. Teria que fazer uma busca aqui histórica, voltar em outras situações, o tempo seria curto para isso. E tivemos muitos presidentes bons. Mas o contexto, o Brasil tem que ser explicado pela NASA, né? Como diz o Brasil não é muito simples. Não. Então, assim, eu acho que é muito subjetivo eu falar quem foi o maior e quem foi o pior. E não estou sendo vaselina aqui, tá? Uhum. De modo algum. Se tivesse essa definição, eu já tive pessoas que eu achava que havia sido o melhor presidente da história do Brasil, pelo volume de realizações que fez em menos tempo. Aí quando você entra para dentro da história e vai descobrir o rombo histórico que ficou que até a dívida nossa hoje, ela está muito em função disso, aí você já começa a voltar para trás. Não acreditar, né, companheiro? É aquele cara que construiu uma mansão com cartão de crédito, a juros de 12% ao mês. Então vou tentar diminuir a polêmica. Melhor prefeito que Ipatinga já teve, então. Não precisa ser o da história, mas na sua opinião, tipo assim, o que eu vi. Então vou mudar a resposta. Vou te falar em termos de realizações. O prefeito que mais realizou. Aí eu posso falar talvez com uma propriedade maior. João Lamego Neto, em 5 anos, fez o maior volume de obras que a cidade já teve. O Lamego é falado até hoje, né? O finado João Lamego, tive a oportunidade de trabalhar junto com ele em 2004, na campanha, que ele foi vice de um candidato que eu apoiava. Já estava bem de idade bem avançada, mas com a mente muito lúcida. E ele foi um prefeito que, em termos de realizações, nós tivemos outros prefeitos que realizaram muito, nós estamos falando no menor espaço de tempo. Eu diria que o seu João Lamego Neto. E qual foi o pior da cidade? Nós tivemos mais de um pior. Aí esse aí eu não posso comparar, porque nós temos pelo menos 3 piores. Só que os outros 3 eu tenho muito pouca informação histórica sobre eles. Entendi. Então, no comparativo. O bicho é liso, né? Não é liso, não, mas é porque são comparativos, assim, são. Enfim, eu seria leviano. Vamos supor que eu falo que foi nós temos 1 ou 2 prefeitos recentes que tiveram um histórico muito ruim. Sim. Mas só que nós temos um histórico de um prefeito de 30 anos atrás, pelo menos, que também teve muito problema. Então, assim, eu não quero pôr na balança, entendeu? Entendi. Esse não, eu estou te falando de realizações. Mas beleza, o Chico fez muitas realizações, outros prefeitos. Mas eu estou dizendo em menor espaço de tempo. Relação tempo, realizações. E foram obras futurísticas. Entendi. Quando fizeram um mergulhão no outro, o pessoal riu da cara do Lamego. Falou que estava fazendo um negócio de uma obra de Belo Horizonte num lugar que transitava mais carroça do que carro. E se não tivesse hoje, o trânsito nosso estava um pouco pior. Caótico, né? Então, assim, pensou a cidade futuro. Construir um estádio sem ter time de futebol. Hoje nós temos mais de um.
Então, assim, à frente do tempo. Outra polêmica que teve aí, o Roberto é um cara polêmico, viu, gente? Pelo amor de Deus, eu achei que eu ia vir falar de música. Quando você reza a lenda, né? Eu não vi vídeo, não vi áudio nem nada. Você vai falar se é verdade ou não. Mas reza a lenda que quando você não foi eleito, na minha opinião você seria eleito, você disse pro pessoal, vai pedir, como é que eu vou usar o termo aqui? Qualquer coisa vocês vão lá e pede pro Nicolas. Pra galera que votou no link, você foi muito bem votado em toda Minas Gerais. Sim. Isso não procede, não procede? Não é ou foi um momento de raiva? Não, eu não vou dizer nem tanto momento de raiva, sim, de certo modo uma chateação, sim. Correto. E aceitável, né, a chateação? Mas também de uma forma reflexiva. Só que assim, como a coisa é o que eu te falei, o baixo nível da discussão política na internet. Porque quando eu fiz uma reflexão, eu disse assim, um deputado federal, na ocasião, tinha 14,9 milhões de reais por ano em emendas impositivas. Veja bem, eu tive 60% dos meus votos em Patinga. Se eu tivesse sido eleito, naturalmente 60% das minhas emendas teriam que estar aqui, certo? Agora foi para 32%, então melhorou mais ainda, ou seja, Patinga está deixando de ganhar. Estou citando só em Patinga, não vou nem falar das outras cidades, no contexto geral, estou respondendo sua pergunta em relação ao Nicolas. Ipatinga está deixando de ganhar mais de 20 milhões de reais por ano em emendas parlamentares. Ou seja, no final de 4 anos nós estamos falando de 80 milhões de reais. São obras, assim, coisa para mudar muito a realidade só de impositivas. Uma obra, questão de uma BR. Tinha, na época, a extensão da Avenida Manaim, a extensão ligando a Avenida Sanitária, deixei no atual governo assim, um estudo feito a respeito, e o outro lado da Manaim, seriam 2 vias ligando a Avenida Sanitária, saindo do Limoeiro, e tinha outras obras, tinha 4 elevados que a gente já havia planejado para fazer, para desafogar o trânsito, etc. E essas obras são obras muito caras, são as chamadas obras de arte. Então é uma obra que demanda um custo muito alto, e você só consegue isso tendo uma boa representação no governo federal. Mas eu estou dizendo que só de emendas impositivas. Quando eu fiz a crítica, eu não fiz uma crítica ao parlamentar. Não. Eu fiz uma crítica no sentido que é o seguinte, que, olha, a nossa falta de consciência, por não votar um candidato local, nós vamos ter sérios problemas para frente que poderiam ser resolvidos por alguém daqui. E eu cheguei a falar, falei assim, olha, quando acontecer, infelizmente, vocês vão ter que cobrar de outro, porque eu não estou lá. Dizer que não foi um desabafo, foi. Eu seria leviano falar que não foi. Mas era muito mais uma reflexão. E aí, depois eu até pensei, nessa discussão. No meu ponto de vista, foi válido e inteligente, porque realmente se... eu chamei para dentro da reflexão, porque não adianta, o Neco, falar isso aqui 6 meses depois, não? Sim. Mas você falou isso, tá com raiva, não. Não vou dizer que não dava, não. Fiquei chateado, perdeu a eleição, todo mundo fica. Mas, quando eu tomei a liberdade de postar isso, na sensação de fazer uma reflexão, é porque daqui 6 meses, se eu viesse a falar, ninguém estava prestando atenção mais. Tanto que hoje você está comentando, virou matéria de jornal. Virou. Não era a minha intenção. A minha intenção era chamar a reflexão. Então, a rede social com quase 3 mil pessoas, tem um engajamento razoável, eu quis chamar uma reflexão, porque daqui 4 anos tem eleição de novo. Eu não sei se eu sou candidato daqui 4 anos. Mas a cidade vai ter alguém daqui. Entendeu? Então, se incomodou, tá bom, deu certo. Fez o dever de casa. Porque eu ainda na campanha, eu falei muito, gente, nós não... Tem 30 anos que nós estamos discutindo voto distrital. E as pessoas parlamentares não têm interesse. Já que eles não têm interesse, vamos fazer o nosso voto distrital. Vocês precisam votar em mim, não. Eu voto no candidato da cidade, da região, do Vale do Aço. A grande cidade do Vale do Aço foi até bem votado. Perdeu a eleição. Quase 800 votos. Nós tivemos deputado estadual aqui. Tem 8 mil votos na cidade, nunca pesou aquilo. E o Heleno deixou. Nós deixamos de ter um deputado estadual por menos de 800 votos.
Olha pra você ver. Heleno do Hospital, queremos você aqui Grande amigo, também. inclusive, grande gestor na Top rede das hospitalar. galáxias. Tem um trabalho brilhante aí também. Você deixou claro o seu apoio pro Bolsonaro, e se você não falasse aqui, isso estava nítido nas redes sociais, né? Você nunca escondeu isso de ninguém. Com a derrota, né, o Bolsonaro não conseguiu se reeleger, qual que é a sua expectativa em relação ao governo Lula? Eu não sou da turma do quanto pior, melhor, não. Não, eu Falar também assim, não. eu tô torcendo contra a minha própria casa, eu vivo aqui, eu não vou sair do Brasil. Uhum. Torço que dê certo, tá? Independente de posição ideológica, eu sempre vou torcer para o local onde eu vivo dar certo, seja no Brasil, seja em Patinga, seja no estado de Minas Gerais. Porém, o formato de gestão, ele já foi experimentado antes e não funcionou. O inchaço da máquina pública, estão voltando com mais tributos em cima da população. É prematuro fazer um julgamento, mas se continuar no nível que está, não dá para esperar muita coisa. A taxa de juros já subiu, os bancos estão mais retraídos, os investidores estão mais retraídos, o mercado financeiro está acuado. Tá acuado. E isso, mas o que se interfere na minha vida? Todo mundo pegou a bola e colocou debaixo do braço para ver o que vai acontecer. O cara fala, não, mas e o que isso tem a ver com a minha vida? Interfere em tudo. Se o cara que comprou um lote aqui, que é construtor, tinha um projeto de fazer um prédio de 20 andares, não segurou, ele vai deixar de gerar emprego para uma centena de pessoas, a cadeia de produção, aí vem o supermercado que vende, vem o aluguel, vem... Então, assim... Restaurante que manda o almoço para eles. É quase infinito, né? E aí, assim, quando o mercado retrai, é muito perigoso. Então, mas por quê? Porque o modelo de gestão que eles já começaram a implantar não é uma receita de sucesso. É mais uma coisa como assim, vamos acalmar a classe política, e aí fica perigoso. Se as duas coisas não andarem juntas, é um risco grande. Entendi. Qual que é o seu maior sonho, Robertinho? Chego a ser utópico, mas tive a oportunidade de ajudar uma pequena contribuição. Ver a educação no Brasil funcionar. Mas isso é papo todo, não. Para mim é a base fundamental de tudo. A sociedade educada se gasta menos com saúde, se gasta menos com limpeza urbana. Por aí vai. Essa escola integral hoje tem seu dedo? A escola integral... Ou já existia? A escola integral, ela é um projeto que foi... Não me lembro mais qual presidente, mas existe um pacto para que até 2025 fosse 100% integral em todo o Brasil. A escola de integral já existia. Quando nós assumimos a gestão, quando eu estava no governo, ela tinha 17% dos alunos em integral. O plano que nós desenvolvemos fosse que até 2024 entregasse com 100%. Deixei um planejamento para isso lá. Inclusive, aproveitando a utilização de clubes que estão hoje com dificuldade financeira, inclusive a prefeitura fazendo parcerias. Vamos dar um exemplo aqui, o Ipanema Esporte Clube. Lá tem piscina, tem quadra, a prefeitura faria uma parceria, um convênio. Isso para a cidade seria interessante e a gente conseguiria, porque a maior dificuldade hoje do ensino integral é o espaço físico, porque no integral o aluno não fica só dentro da sala de aula, ninguém aguentaria, né? Tem que ter atividade. Dar um rolê. Tem que ter outras atividades e isso que é o bacana. Agora, o projeto Escola do Futuro é um projeto que foi idealizado por mim. Eu estava, na ocasião, vindo de uma viagem com o prefeito ao prédio da Escola Técnica Vale do Aço. Eu tive 2 irmãos que estudaram lá. Ele estava desativado e tinha virado até alvo de depredação, de invasão, uma série de coisas assim. E eu pedi, na época, ao prefeito a oportunidade de montar ali um projeto voltado para a escola integral. Então, lá hoje tem aula de robótica, música, dança, tem uma série de coisas, e já virou referência até para outros estados. Tem pessoas de fora vindo aqui conhecer. No dia que nós inauguramos a Escola do Futuro, eu fiz um discurso até emocionado e falei que se o meu ciclo no setor público encerrasse ali, eu tinha a sensação de dever cumprido. Porque nem nas escolas particulares de Patinga, na ocasião, tinha um projeto parecido. Então,